Meditação do dia, livro de Daniel, capítulo 1. Dando início agora ao livro de Daniel, é interessante destacarmos que esse livro tem muitas lições para os jovens, muitas lições para aqueles que enfrentam dificuldades no seu trabalho, na sua vida, diante de situações em que somos colocados à prova. Se realmente iremos seguir fiéis a Deus ou se acabaremos cedendo às pressões desse mundo para nos contaminar com aquilo que o mundo nos oferece. Agora, no capítulo de número 1 do livro de Daniel, a palavra de Deus nos fala assim: No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Nessa passagem, nós vemos a consequência daquilo que o povo de Jerusalém fez. O povo de Jerusalém muitas vezes se corrompeu e não obedeceu à palavra do Senhor. Por conta disso, o Senhor executou juízos contra Jerusalém. E aqui nós vemos o acontecimento que faz parte dos juízos que Deus executou contra Jerusalém. Nesse momento, o Senhor enviou Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele sitiou Jerusalém. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor entregou nas suas mãos o rei de Judá. Foi o Senhor que entregou nas mãos de Nabucodonosor o rei de Judá e também uma parte dos utensílios da casa de Deus. E esse homem levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e colocou esses utensílios da casa do Senhor na casa do tesouro do seu Deus. Quem entregou essas coisas nas mãos de Nabucodonosor foi o próprio Senhor, foi o próprio Deus. E é interessante nós destacarmos isso, pois muitas vezes as pessoas acabam confundindo essas coisas. Acham que não é o Senhor que domina sobre todas as coisas, mas é o inimigo, ou é o homem, ou são outras coisas que têm o domínio. Mas, na verdade, aqui nós vemos que é o próprio Senhor que entrega nas mãos de Nabucodonosor, o rei de Judá, e também uma parte dos utensílios da casa de Deus. Quem entrega essas coisas é o próprio Deus. E tudo isso para executar os seus juízos contra Jerusalém, que por muitas oportunidades ela desprezou e rejeitou a palavra de Deus, e por conta disso sofreu essas consequências. Nos demais versículos nós vemos que o rei, ele diz ao chefe dos seus eunucos, que se chamava Aspenaz, que ele trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem, para ajudarem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Nos demais versículos, nós vemos que entre esses jovens que foram levados, se achavam ali Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos colocou outros nomes nesses jovens. A Daniel ele colocou o de Beltesazar, de Ananias ele colocou o de Sadraque, e a Misael ele colocou o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Tudo isso para tentar mudar a identidade desses jovens, que tinham seus costumes, que tinham a sua crença em Deus, os seus princípios que vinham de Deus, de acordo com aquilo que Deus havia ensinado para o povo de Israel, para o povo de Judá. Aqui nós vemos essa tentativa de corromper a identidade desses jovens, colocando outros nomes, com outros significados, que tinham muitas vezes significados de adoração a outros deuses. Mas no versículo 8 nós
aprendemos com Daniel? No versículo 8, a palavra de Deus nos diz: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Além desses jovens terem tido os seus nomes mudados, eles também tiveram ali diante deles a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia. E eles deveriam ser mantidos assim por 3 anos, para que no fim deles, eles pudessem estar diante do rei, no momento ali que Deus, no momento em que o rei iria provar esses jovens para ver aqueles que iriam trabalhar juntamente com ele. Nessa passagem, nós vemos a fidelidade de Daniel, aonde ele propôs, ele colocou no seu coração o não se contaminar, ele decidiu. E é isso que falta muitas vezes em nossas vidas. Nós acabamos muitas vezes nos corrompendo por medo das retaliações, das rejeições. E tudo isso é uma decisão. Assim como nós podemos decidir se contaminar com as iguarias, com os manjares desse mundo, nós também podemos decidir em nosso coração não se contaminar. E se fizermos isso, Deus será conosco, assim como foi com Daniel, pois no versículo 9 a palavra de Deus nos diz: ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E o chefe dos eunucos, ele ficou com medo. A palavra eunuco se refere a um oficial ali do rei, alguém que trabalhava, que administrava certas áreas do palácio do rei, certos serviços. E esse chefe dos eunucos, né, que administrava a alimentação desses jovens, ele disse que tinha medo de o rei matar ele, por conta de Daniel e seus amigos não quererem se contaminar com esses alimentos. E como é que eles iriam ficar dessa forma? Eles não iriam ser cuidados da forma que deveriam diante dos olhos do chefe dos eunucos. E Daniel fala que experimentasse, que o chefe dos eunucos fizesse ali uma prova com eles, experimentasse eles por 10 dias, e que eles só comessem legumes e água. Louvado seja o nome do Senhor. E depois desses 10 dias, eles fossem examinados, e conforme eles fossem vistos, que ele procedesse para com os seus servos da forma que ele achasse melhor. E ele aceitou isso, e o experimentou por 10 dias. E no fim dos 10 dias, os seus semblantes, eles foram melhores. Eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, esse homem tirou a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber. Ele lhes dava legumes. Aqui nós vemos a fidelidade desses jovens e Deus honrou essa fidelidade. Mas primeiro eles tomaram a decisão de não se contaminar. Depois o Senhor honrou eles. Mas primeiro a decisão nasceu no seu coração, de acordo com a sua fidelidade a Deus. Que possamos meditar nessa palavra. E no fim, louvado seja o nome do Senhor, no fim dos dias em que o rei havia determinado, no fim desses 3 anos, esses jovens, eles foram achados em toda a matéria de sabedoria, de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntava. Eles foram achados 10 vezes mais doutos, mais sábios do que todos os magos astrólogos que havia em todo o reinado de Nabucodonosor. E assim Daniel permaneceu até ao 1º ano do rei Ciro, né? Depois de muitos anos ali servindo no palácio do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Esses jovens ganharam uma posição de destaque, foram honrados por Deus. E tudo isso por causa da sua fidelidade, por causa da sua obediência aos mandamentos de Deus, mesmo diante de pressões externas, mesmo diante de pressões da Babilônia. Que possamos meditar nessa palavra, aprender com esses jovens e seguir esse exemplo no nosso trabalho, na nossa vida cotidiana, não nos contaminando com as iguarias da Babilônia, mas nos mantendo fiéis e íntegros à palavra do Senhor. Guarde essa palavra no seu coração e tenha um excelente domingo na presença do Senhor Jesus. Amém.